Os Dois apresenta podcast Isso e Aquilo. Apresentação: Lúcia Fidelis e Roy Mesquita. Acesse o site artedosdois.com.br. E aí, minha gente? Bom aí com vocês? Tudo bem com você? Eu tô bem. Eu também tô bem. O povo lá da praça também tá bem. Tá fazendo teste de som, então vocês ouvirem, gente. Uma musiquinha do Senhor. Do Senhor, vamos tocar ali, vai ter show do Senhor. Show do Senhor hoje na praça. Isso. Então, vocês já estão preparados por isso. Isso aí. Qual que é o programa de hoje? O programa de hoje é Meus Amigos Imaginários. Isso, e pra Imaginários. isso... Imaginários. Ignorante, né? Ignorante você tá sendo demais, porque só é caos de defunto um só. Um só. Os outros não. Os outros tem que é ser português certinho. certo, né? Não, mas ali tá certo. Mas esse daqui não. Esse daqui é desse jeito. Então tá bom. E pra isso a gente tem convidado. Temos convidado. Será que ele é um convidado de verdade ou ele é um amigo imaginário da gente? Pode ser que ele seja, né? Pode ser. As vozes da nossa cabeça saindo do lugar. Vamos chamar hoje o nosso queijinho mineiro, Rodrigo Vignoli. Opa, Laraí, povo. Como é que vocês estão? Tudo na paz, cara, tudo na paz. Rodrigo, seguinte, a ideia do programa hoje era a gente falar sobre servidores, tá? Servidores astrais, servidores públicos. A gente pode brigar com eles também, xingar que eles fazem mau serviço também, mas esse não é só o caso. Mas vamos lá. Cara, como é complicado explicar o que é um servidor pra galera? Né? Eu não sei se você tem... Assim, normalmente a galera que chega pra trocar ideia com a gente... E tanto é que eu sugiro. Falo assim, faz primeiro sigilo. Brinca com sigilo. Vai se divertindo aí. Antes de você querer um servidor... Apesar do servidor parecer uma coisa muito... Caramba, a gente já começou rápido o programa hoje, hein? Foi. Caceta. Então, Mas eu posso te interromper um minuto? Pode me interromper, Luciano. Porque primeiro a gente tem que dar feliz ano novo pro pessoal. É verdade! E pro ano começar bem e bonito, vocês podiam começar fazendo sabe o quê? Gastando na nossa loja. Maravilhoso. É a loja dos dois.com.br. Isso aí. Você encontra lá todos os nossos produtos que nós fazemos. Olha só a gente faz. Desenho. Deixa eu falar uma coisa que vai ter lá. O quê? Ó, pequenas igrejas e grandes negócios, a gente tem pouquíssimas unidades. Quando eu disse pouquíssimas unidades, é menos de 5. Sim. Tá? E vai estar no promoção lá. E vai ter o encosto também. O jogo Encosto também, que é o joguinho de cartas pra você jogar com a galerinha lá. É tipo um detetive. Isso. Né? E vai ter lá também pouquíssimas unidades, tá bom? Vai estar tudo em promoção na loja. Então, se você quiser, é só entrar. Aproveitem e entra lá pra dar uma olhada. E aí a gente continua o programa. Continua, você viu, Rodrigo? É assim, Maravilhoso. a seco. Então, e aí, toda vez que a gente tá conversando com o pessoal tem a ideia de fazer um... E já começa a pensar no servidor. Não, a maioria do pessoal que vem com a gente, ninguém quer fazer servidor, tá? Rodrigo, ninguém quer. Todo mundo só quer pegar o benefício que o servidor dá. Isso. De quem teve o trabalho de fazer. E ninguém quer fazer nada. Sejamos francos. Esse é com vocês mesmo que eu tô falando. E vocês sabem quem vocês são. É assim que se trata ouvintes, Rodrigo. Com carinho, atenção. Faça isso no Diário Mágico também. Eu acho que vai ser um sucesso. Daí depois, a Luciana fala assim, cara, sei lá, será que as pessoas gostam da gente? Talvez não. Né, Lu? Mas é verdade dura, eles sabem. Então, vamos lá, Rodrigo. Você nesse mundo aí da magia do caos aí, desde os outros podcasts que você participou e tal, quanta gente você conhece que curte fazer servidor ou criar esses processos assim mágicos, posso dizer assim? Mas eu tenho que voltar. Na verdade, você coisou, mas você tava falando de explicar sobre o que é um servidor. Acho que a gente pode começar pelo começo. Isso. Vamos ver. Rodrigo, você pode explicar pro pessoal que não sabe o que é um servidor, o que é um servidor? Claro.
Olha, às vezes é difícil da gente conseguir definir, sobretudo quando as pessoas têm referências prévias de outros sistemas de magia ou de outros sistemas de espiritualidade. Então, assim, uma pessoa que ela vem com uma base de Umbanda ou de Espiritismo, ela vai ter uma dificuldade muito grande dela entender o que é um servidor. Por quê? Se está se acostumado a pensar que tudo é espírito, né? Vamos pensar num kardecismo que diz que os próprios objetos eles não têm poder intrínseco, que aquilo dali é uma magnetização do espírito, né, e que o objeto em si ele não tem valor nenhum, né? Então, como que se pode explicar uma coisa abstrata como servidor para uma pessoa que acha que tudo tudo desdobramentos desse meio de espíritos, né, de consciências mortas e desencarnadas? Os servidores eles não têm existência objetiva. Ou melhor, a maioria deles não tem. Né? Isso quer dizer, então, por que a gente fala, né, meus amigos imaginários? Porque grande parte dos servidores são uma parte da subconsciência do magista, do operador. Então, o que são servidores? Servidores são processos, né? Eles são uma programação que tem um objetivo e que, através do uso da ativação dessa programação, dessa ferramenta, né, você consegue sincronizar, né, o seu campo magnético, né, o seu subconsciente, a sua energia, para que você chegue naquele objetivo que você quer. Então, por exemplo, eu vou usar um servidor que eu quero ter uma boa noite de sono, tá? Então, eu não estou conseguindo ter boas noites de sono por conta própria, tem um servidor ali que ele tem um nomezinho e a função dele é ter uma boa noite de sono, e vamos dizer que a gente ativa ele, sei lá, com óleo essencial de lavanda. Então, você pinga uma gotinha no travesseiro, né, e ele vai te dar uma boa noite de sono. Ou então não. Então, vamos pensar numa coisa que não tem nada a ver com dormir em si. Sei lá, você ativa ele lavando as suas mãos antes de você deitar para dormir, né? E aí, aquele servidor, né, aquele programa, não é que vai aparecer um espíritozinho, né, que ele vai aparecer junto com você e vai te dar um pozinho de prilim-pim-pim e você vai dormir. Não é isso, né? Você tá entrando em contato ali com aquela programação prévia e aquilo dali vai fazer com que você tenha uma boa noite de sono. Ah, sempre vai funcionar? Não, depende de cada indivíduo, depende da plasticidade, da flexibilidade da energia e da consciência de cada um. Então, vamos fazer um paralelo aqui com aquilo que a gente chama de programação neurolinguística, tá? A PNL, ela é derivada também da magia. E dentro da PNL, você tem uma coisa que é muito interessante, que chama-se de mapeamento de consciência. Então, você consegue mapear mais ou menos a programação de certos indivíduos famosos, né? Então, tem uma pessoa que ela é muito confiante, que ela tem uma forma dela encarar a vida de uma forma muito, muito aberta, de peito aberto, muito corajosa e tal. Se você é uma pessoa que entende um pouco de programação neurolinguística, você consegue copiar o programa, aquele atributo da pessoa, né, e internalizar aquilo dali. E a partir daquilo dali você reproduzir aquele comportamento em você até que você alcance, né, aquela máscara, aquele modelo que a pessoa tem. Dito isto, servidores funcionam mais ou menos assim, né? Eles são programações, né, que são abstratas e que o indivíduo, através de certas ativações, sejam elas externas objetivas ou internas, ela consegue reproduzir essas programações em si mesmo. Né? Então essa é uma forma meio psicologizada, né, da gente conseguir entender como que funcionam esses seres. Né? E aí, por outro lado, né, a gente costuma dizer que servidores eles são elementais artificiais, né, ou formas de pensamento dotadas de alguma autonomia. Né? A gente pode entrar nesses termos com mais profundidade daqui a pouco. Sim. Mas o que vocês acham disso que eu trouxe até então? Não, eu acho porque normalmente as pessoas têm dificuldade, elas vão começar a tratar o servidor como um santo, uma coisa que é divinizada, então a pessoa transforma aquilo num deus. Então, eu criei um servidor aqui pra, sei lá, o Zé Formiga, pra espantar as formigas da minha casa. Se ele começar a fazer, a pessoa, ela vai começar, a gente vê muitas pessoas começarem a tipo, caraca, o Zé Formiga tá me ajudando muito. E aí,
não tem problema a pessoa montar altar, fazer aquelas coisas, mas ela começa a tratar de uma forma como se ela trata uma entidade. Porque elas começam a pensar naquele ser como uma entidade, como uma coisa divinizada. E aí você olha e fala assim, não, você pode tratar ele, você pode dar isso às coisas, tudo, você vai agradar, né, pra conseguir o que você quer. Mas você tem que entender que não é isso. E a gente sempre fala uma coisa que a gente fala, por trás de todo servidor tem um contrato. O que a maioria das pessoas não sabem, né, que para fazer essa formatação do servidor tem um contrato, existe um ritual, e isso a gente sempre fala assim, olha, você pesquisa o servidor, foi lá, fez, eu quero um servidor porque eu quero virar, sei lá, o Zé Metelão. E aí, aí ele vai e pega lá o servidor da piroca. E aí vai lá e ativa, nossa, tô metendo pra caralho. Só que de repente o cara começa a sentir um desgaste, aquela coisa toda. Aí a gente fala assim, mas são situações hipotéticas, tá, gente? Porque, né? Cara, o que você viu sobre esse servidor? Nossa, eu vi uma parte de gente falando que depois que usou ficou só a bagaceira, não sei o quê, blá blá blá. Aí você fala assim, mas... Você tá falando no público. Isso, o público. Tá. A gente tá falando das pessoas que são muito leigas e começam a tratar eles como uma entidade. Acha que é tipo um Exu e começa a tratar o servidor dessa maneira. Tem um contrato ali por trás que a gente não sabe o que rola. Na verdade, essa coisa do contrato, ela é uma forma da gente tornar esse uso de servidores um pouco mais acessível para as pessoas, né? O servidor ele não precisa de um contrato, ele é uma forma de pensamento elaborada. As crianças que têm os amigos imaginários, beleza, esses inimigos imaginários podem ser inúmeras coisas, eles podem ser de fato espíritos, é comum, né? Eles podem ser de fato projeções delas, né? Ou elas conversando em voz alta com o subconsciente delas, mas isso, ela não sentou e não escreveu um contrato, ela não definiu regras tácitas de como que aqueles seres ou como que aquelas imagens se apresentam, e o servidor é a mesma coisa. Né? Então quando você vê ali, né, hoje muito em voga, a obra do Austin Osman Spare, você vê que às vezes ele só fazia uns desenhos e ele conseguia manifestar seres com características, né, de forma quase que instantânea. Então o contrato, ele é uma forma né, mais lógica e um pouco mais burocrata também, né, da gente lidar com essa técnica que na verdade ela descende da fantasia humana, né? Então é a capacidade da gente dotar vida aos nossos pensamentos, por isso que eu falo que são formas de pensamento. Então a John Fortin, né, ela vai falar muito dessa questão de formas de pensamento que ganham autonomia. Um tempo atrás a gente ouviu falar muito dessa coisa de tulpa, né, porque o servidor pode sair do controle, etc e tal. No final das contas, nós todos temos certos conglomerados de pensamentos que eles nos assombram e que eles nos induzem a uma série de hábitos e a uma série de comportamentos que a gente não gostaria, porque a nossa mente vai ficando viciada naquilo dali. Então quando a gente tem, né, sei lá, a gente estava falando de jogo de computador, que a gente tem um vício, né, ou então às vezes a gente tem ali uma obsessão por algum tipo de hobby, etc. E tal. Isso é proveniente de uma massa de pensamentos que geralmente fica, né, no nosso campo etérico e que ela nos obsedia. E o servidor nada mais é do que vários pensamentos carregados de intenção, né, que ele tem uma formatação específica. Então, sim, a grande diferença entre uma forma de pensamento que pode atuar sobre o indivíduo e influenciar na autonomia dele e um servidor é que o servidor ele é criado deliberadamente. Né? O servidor ele precisa da vontade do magista para existir. Né? A isso a gente pode dar um nome de contrato ou não. Agora,
vejam, é muito importante a gente entender, né, qual que é a forma que a gente consegue se relacionar com o nosso tipo de magia. Por quê? Você pode ter o magista que às vezes ele superlativa tudo, né, que ele vai falar, porque esse servidor é uma divindade, é um deus, etc e tal, vou tratar assim, né. Você pode ter um magista que vai tratar aquilo dele como uma ferramenta. Então, massa, eu tenho esse servidor aqui, eu vou usar ele da forma como eu quiser, quando eu não quiser mais eu paro de usar ele. E você vai ter pessoas que elas vão tratar aquela magia como se fosse né, algo ínfimo e que deve obedecer. Então, olha, isso tem que cumprir desse jeito, porque a minha vontade é dessa forma, etc. E aí eu falo que a forma como a gente estabelece a relação com a nossa magia, ela nos potencializa ou ela nos restringe. Então, uma pessoa que ela tem um caráter muito egóico e que ela né, costuma exigir demais dos sistemas, raramente ela consegue obter resultados que são surpreendentes. Né? Uma pessoa que ela não dá espaço para que surpresas aconteçam na vida dela, que ela não está aberta a ser recompensada, vamos dizer assim, pelo universo, né? Raramente essa pessoa vai ter sorte. Por quê? Ela é muito controladora, inclusive com as oportunidades que lhe são dadas. Então ela não consegue enxergar vamos dizer assim, a loteria da vida. Enquanto que quando a gente se predispõe a estar um pouco mais aberto para as coisas, coisas diferentes podem acontecer. Então tem uma fala do Robert Anton Wilson que ele vai ensinando a pessoa a programar, né, a postura dela perante a vida. E aí ele faz uma sugestão. Programe a si mesmo para acreditar que todas as coisas vão sempre acontecer de uma forma melhor do que você consegue conceber e que você consegue ser grato pela forma como as coisas acontecem. E teste esse programa pelo tempo que você achar necessário. E o que ele está querendo dizer? Né? Que a nossa imaginação ela pode ainda ser limitada para como que as coisas elas podem se desdobrar. Né? Essa postura nossa perante a magia, perante a vida, perante o trato com esses servidores dessas entidades, nos ajudam e muito a reencantar a magia. Né? Sair desse território estritamente psicológico e estritamente interno, né? E conseguir, de fato, ganhar poder magnético. Né? O indivíduo que ele é muito controlador, ele não tem poder magnético. Porque a magia ela precisa de criatividade. Quanto mais criativa for a pessoa, acho que... E ela deixar... Imaginativa, ela deixar aquilo fluir. Sim. Ela vai ter um resultado legal. Eu, pelo menos, tenho uma visão no servidor que quando você cria ele, entre aspas... porque assim, ele chega um tempo que você trabalhou com aquilo de determinada maneira, porque é como um trabalho que você gosta muito de fazer. Você teve tanto ânimo, tanta paixão em fazer aquilo, que o servidor ele vai funcionar mega bem, porque ele cria aquelas características também que ele tá naquela ideia legal. Se você tá trabalhando com ele numa ideia onde você joga essa intenção dele de puta, esse negócio é da hora, tá funcionando e não sei o que, ele vai funcionar assim super bem. Isso. E eu acredito que ele acaba se tornando gente boa, sabe? Porque ele vai estar ali e ele tá animadão pra trabalhar. Ele vai fazer as coisas dele, que ele... mas no contrato eu mando ele fazer aquilo. Mas você tem ali por mais que, assim, eu acho que você criou aquelas coisas, às vezes, que nem... Eu gosto de escrever pra poder sistematizar, pra não esquecer o que eu vou fazer. Mas É porque a gente tem memória frouxa, né, Lô? Essa memória é um pouquinho frouxa, então... Mas eu gosto também de deixar a coleira afrouxada. Porque eu acho que, de repente, ele pode trabalhar de um jeito que eu não tava pensando naquilo e funcionar super bem. Sim. E agora, se você pega a coleira e deixa ela curtinha, ele não vai ir mais até mesmo, porque ele vai olhar e falar assim, tá louco esse daí? Se eu fizer mais que isso, ele colocou lá que ele me mata queimado na fogueira do inferno, eu é que não vou. Mas a magia, ela precisa da criatividade. E você falou isso, eu achei bem legal, porque normalmente quem eu vejo falando que as coisas não rolam é porque não consegue se conectar.
Com essa parte criativa. Então, Quando a maioria das pessoas que eu vejo que fala assim, servidor não funciona comigo, já testei, não sei o que lá, as pessoas é tão racional, mas assim, não que a gente não precisa ter racional, né? Mas assim, é tudo pau, pedra, sabe? E é um bloqueio que eu acho que... eu vou comentar de uma maneira, uma coisa bem boba, né? Quando a gente descobriu o Abralas, o Rodrigo, ele pegou e falou assim pra mim, o Roy, né? Ele fez assim, gente, mas o que será que é isso? Não sei o que. Eu fiz assim, dá esse troço aí que eu vou ler. Peraí. Tem um site chamado Tiempo Estranho. E aí, eu sei lá porque eu apareci naquele blogzinho. E eu li o bagulho do Abralas e falei, cara, isso aqui pra mim, tipo, é fantástico. É eu jogando videogame e aparecendo no baú da magia e é só eu fazer isso e vai dar certo? Eu fiz assim, possível. Aí eu catei e falei, deixa eu ler esse troço aí. Aí eu peguei e quando ele viu, eu já tava fazendo. Sim. Eu fiz assim, não, eu tô precisando de uma grana, então se esse negócio ajuda numa grana, é isso aí que eu quero, me ajuda aí. E aí eu fui e coloquei... Rodrigo, foi coisa assim de horas pra me aparecer um baita de um cliente meu que tinha sumido, ele tinha desintegrado do planeta. Ele apareceu, e aí eu olhei e falei assim, olha só, esse negócio aí é legal. E aí eu comecei a fazer e comecei a trabalhar bastante com a Abralas. Luciana chegou num ponto, aí é onde entra o negócio que a gente tava comentando aqui. A Luciana chegou e fez assim, gente, por que eu vou pegar esse cardápio pronto se eu tenho infinitas experiências onde eu posso ir? Pra que eu vou ficar me apegando ao que o Abralas tem, ao que o outro... Se eu posso criar o meu, E aí a Luciana se afundou na questão de estudar magia mesmo, magia do caos, pra entender assim, porque até aí a gente sabe... Não, porque é fenomenal, você pega o Quase servidor, nada, né? o Abralas, ele ia super bem, e aí ele tinha aquela energia que era gostosinha e tal... E eu gostava de trocar com ele brigadeiro, então era um pra mim, um pra ele. Então a gente tinha uma relação de brigadeiro ali acontecendo. E foi muito legal, assim. E eu olhei e fiz, puta merda, né? Se esse negócio funciona legal, o que a gente não pode criar? Isso. E se a gente tem essa vontade, essa coisa imaginativa... Por que não testa? Foi que eu comecei a testar, fazer os meus mesmos. E aí eu olhei e fiz, cara, isso é muito legal. Porque é muito legal você começar testando outros servidores, até mesmo porque, eu posso não ter uma ideia de ficar criando um servidor de prosperidade ou de abrir caminhos. Então eu vou no Abralas que eu falo, cara, eu sei que ele funciona, eu vou ali nele. Mas, não achei um servidor pra, sei lá, me ajudar a não querer dormir na hora que eu tô estudando uma coisa muito chata. Sim. E aí eu vou e crio alguma coisa legal pra me ajudar nisso. Como... Rodrigo, vou te contar uma história. Uma vez, a gente e um amigo nosso, a gente fez Foi o Emerson. A gente montou um servidor e tal, e ele era pra ajudar em estudos. Tá. E aí, a gente montou ele e tal, ele tá aí ainda, tá na rotatividade. Aí a gente pegou, e teve um dia que eu tinha que estudar pra prova da faculdade, puta, mas era uma matéria muito chata, de conta, e assim, ai gente, horrível. Aí eu catei e fiz assim, tava frio, né? Eu vou no melhor lugar da casa pra estudar, né? Vou estudar sem deitadinha na cama, né? Mas sempre antes de eu começar a estudar, eu ativava o servidor. Eu ativava ele pra ver se ele conseguia me ajudar, né? A entender aquela coisa chata. Rodrigo, eu tava lá, passou umas 2 horas, daqui a pouco esse Roy aqui entra lá no quarto, eu dormindo com o livro na cara. Você tá estudando? Tô estudando dormindo. E a prova era tipo no dia seguinte. Nossa! E assim, eu tava muito fodida, porque era muito difícil a matéria e eu tava tendo muita dificuldade nela. Aí, mas eu fiz a prova e foi uma das matérias que eu tenho nota mais alta na faculdade. Que legal, que legal. E eu olhei e fiz assim, cara, da hora que eu tava lá fazendo, na lógica eu comecei a responder as coisas. Se eu falar pra você, é porque eu manjava muito, não, mas aí eu começava a ler, eu falei assim, mas se eu pensar dessa maneira, eu não sabia fazer a fórmula.
mas acabou funcionando. Uhum. Eu errei pergunta de nome de autor, mas na hora de fazer as contas que tinha a fórmula, eu acertei todas. Era o que eu mais estava com dificuldade. Aham, que legal. Aí eu olhei e fiz assim, olha... Mas ainda assim eu quero estudar, acordar. Você quer aproveitar mais, né? E isso é legal, porque você pega essa coisa da criatividade, da vontade de ver a coisa acontecendo e põe no servidor. Eu acho que quando as pessoas jogam também o servidor como uma coisa horrível, que pode se tornar uma coisa horrível, é tipo muita coisa. Será que não é uma forma também de você colocar as pessoas no controle? Afastar? Então, vamos lá, uma coisa porque a brutinha. gente sempre ouviu que a magia do caos era desgraceira, que ia deixar a gente maluco quando a gente entrasse nela. Eu acho que tá certo, porque a gente tá dando... Olha, eu acho que tem algumas coisas que elas precisam ser consideradas e que infelizmente a gente é muito carente desses conceitos dentro da magia ocidental que é divulgada hoje em dia, né? Então eu vou começar com algumas coisas mais leves e depois eu vou elencar algumas coisas um pouco mais complexas, mas que tem tudo a ver com o programa que a gente vai falar aqui hoje, né? Então as coisas mais leves que eu tenho pra pontuar é justamente isso. A forma como a gente aborda a magia, ela faz toda a diferença. Então se você já chega pra trabalhar com um servidor ou com um sistema específico, com preconceito, com medo, com insegurança, você já tá dando um tiro no pé, né? Aquilo dali é uma projeção sua que você tá colocando em cima do seu fazer mágico, né? Então, assim, cautela é uma coisa, experimentação é uma coisa, outra coisa é você ter medo, né? A outra coisa é, quando a gente fala de servidores, né? Existem inúmeras metáforas as quais a gente pode utilizar para a gente conseguir decifrar isso, né? Então a gente está falando aqui, né, legal, amigos imaginários. É excelente essa abordagem, né? Quando as pessoas pensam que o servidor ele tem autonomia e que ele pode, vai fugir da minha programação e vai fazer mal e vai fazer, vai me matar, ou então vai matar a minha tia, que aí eu vou ganhar a herança, né? Aquele exemplo clássico e torto, né? Eu acho que assim, a gente tem que entender que um servidor... Opa, o Rodrigo deu uma travadinha aqui. Pô, se a gente tá traduzindo... Vocês estão me ouvindo? Deu uma travada. Deu uma travada, voltou. Tá. Vambora. Então, beleza. O servidor, era isso que você tava falando. Isso, o servidor... Travou de novo. É o servidor da internet. O servidor da internet. Não tá querendo funcionar com o Rodrigo hoje. Deu outra travada, não deu? O seu servidor da internet não está funcionando hoje direito, mas vamos lá. Tá, vamos ver. Se travar de novo, vocês me falam. Tem problema. Tá. Então, o servidor, se a gente está traduzindo eles como uma programação, então ele tem um objetivo, né? Qual que é o objetivo? É fazer a pessoa dormir. É abrir caminhos. É me deixar estudar, etc e tal. Esse é o objetivo dele. Não existe outro propósito para ele que não cumprir e executar aquele objetivo. Ele tem uma outra consciência, né? Isso. Tipo, além disso, eu posso fazer isso. Olha, eu sou o Pinóquio. Eu quero conquistar o mundo e tal. Isso é pessoas que leram muito ficção científica, né? E estão flertando com a inteligência artificial e tal. Não é a mesma coisa, né? Você não está falando de uma tecnologia que ela está sendo desenvolvida, você está falando, na verdade, de um conglomerado de informações etéricas, tá? Então, a vontade primordial, quem definiu é o operador, né? E ele vai obedecer sempre aquela programação. O que não quer dizer que ele não tenha um instinto de sobrevivência. Qualquer processo, seja ele animado ou inanimado, tem instinto de sobrevivência. Isso é uma lei desse plano de manifestação. Então, assim, qualquer coisa que ela é dotada de alguma vida, seja essa vida, né, objetiva ou subjetiva, ela vai fazer de tudo para conseguir se preservar dentro da sua meta e não ser extinta, né? É com base nisso que a gente opera aquela sistemática medieval da Goécia de você ameaçar os espíritos dentro do triângulo com o selo deles em mão, com a adaga, falando, se você não fizer o que eu tô mandando, eu vou te punir, tananã. Quer dizer, é toda uma construção, né, de um sistema de evocação, né, pra gente lidar com aquilo dali. E funciona dentro do sistema. Não quer dizer que seja metaforicamente você tá lidando com um daimon, né, e que você tá ali ameaçando
ameaçando porque ele tem medo de você. Não tem medo de você e de você furar o selo. Ele tem medo da autoridade divina que você representa enquanto magista, né? E se você trazer isso pro nosso plano psicológico, é você falando com a sua mente, o seu limite é esse. Não ultrapasse aquele ali, porque senão vai tá dando errado. Que o trabalho é esse, não é? Eu acho que funciona um pouco assim. Sim, e claro, veja, né, o grande ponto, né, a mente, mesmo nesse exemplo, né, a mente, ela não vai obedecer à vontade da lógica. O que ela vai obedecer? Né, a capacidade da consciência de poder exercer vontade. Então, assim, de novo, né? O cérebro racional, ele não faz nada senão traduzir, organizar e interpretar as coisas. O que de fato executa é uma vontade que ela transcende a mente, né? Por isso que a gente fala, assim, as pessoas que elas leem muito, né? Tem aquele tanto de livro, tem aquele tanto de lógica e tal, eu costumo chamar essas pessoas de secas, né? Secas por quê? Porque tem muito ar e tem pouca água, né? Então elas não têm vontade, elas não têm magnetismo, elas não têm poder pessoal para executar. E aí, então a gente entra nesse contexto que eu quero trazer, que é, a gente opera servidores como qualquer outra técnica mágica através da projeção dessa vontade, né? E esse combustível, ele é emocional. Na verdade, ele transcende a esfera da emoção, né? Ele é um combustível que é ígneo, ele é fogo, né? Então, se a gente trata tudo a nível mental, a gente consegue delimitar um pouquinho melhor. Eu vou fazer esse servidor dessa forma, vou ativar no dia tal, vou olhar né, a hora planetária, a data da semana, que gênio que eu posso usar junto, aquelas coisas de hermetismo que gosta de tabela. Beleza, o ar ele ajuda muito a direcionar as coisas, mas se você não tiver emoção e se você não tiver um espírito forte, aquele dano é ativado. Por que eu tô trazendo isso? Porque a Lu falou, né, desse primeiro contato que ela teve com o Ábalos, que em questão de horas aquilo dali aconteceu. Claro, a Luciana tem um puta poder de magnetismo, é porque ela já tem uma vivência muito grande. Então a experiência dela vai ser diferente da experiência de outras pessoas que às vezes estão chegando na magia agora, né? Ou que às vezes são muito travadas, são muito controladoras, né? E também, a gente tá falando de um servidor que ele já tem uma egrégora formada ao redor dele e que propicia e permite essa acessibilidade. É diferente, por exemplo, de nós três estamos aqui, a gente decide fazer um servidor agora, na mão rascunha, e bota isso pra jogo para umas pessoas que nunca fizeram uso pra nada. Provavelmente elas não vão ter sucesso imediato, né? Então tem toda essa questão de como que mesmo essas formatações etéricas, elas vão ganhando maior corpo e maior potência, maior intensidade. É como você entrar na academia hoje. Isso. Você consegue levantar 5 quilos e você fica morrendo. Daqui a um ano, você vai estar conseguindo levantar 20 quilos de boa. De boa, sim. Então, é mais ou menos isso. Essa precisa questão. Ganhar gordura. Que nem o Rodrigo comentou do magnetismo da Luciana. A Luciana tem um magnetismo muito forte, que ela trabalha com ele. Meu magnetismo é de uma porta. Entendeu? Então, Há quem diga o contrário. Há quem diga o contrário. Para de falar essas coisas, Rodrigo. E assim, e quando você entra nessa questão de exercitar a criatividade, exercitar a mente não, a mente não, vamos tirar a mente disso. Exercitar a imaginação. Porque esse negócio de fazer o contrato, eu sou parecido com a Luciana disso, porque eu tenho memória frouxa. Depois eu acabo esquecendo das coisas que eu fiz, que eu falei, então eu prefiro estar ali para existir um controle não controle, uma bibliografia, uma coisa ali para eu ler, né? Mas pra conferindo o resultado, né? Tá dando certo, tá indo bem pra esse lado, desse jeito talvez não esteja tão legal, vou tirar. Mas o que eu vejo muito nas pessoas é o medo, e aí eu penso o seguinte, Rodrigo, você não acha que a magia do caos, principalmente os servidores, é um tanto quanto elitizado? Elitizado eu não estou falando de dinheiro, tá?
Mas assim, se você não souber fazer isso, se você não souber fazer aquilo, se Eu você... ia dizer que é marginalizado. Não, também. marginalizado. Então, Porque tem gente que fala que o servidor é uma desgraça absoluta criada pra destruir as porque pessoas. a gente está falando com seres mais elitizados do que os magistas do caos, que a gente tá falando dos hermetistas. Que daí eles vão fazer, e não, porque se você não colocar a tanga de leão lá, não vai dar certo. Entendeu? Tem essa questão também da magia cerimonial, que o cara vai falar magia do caos. Mas sabe o que eu acho? Que tem muita gente que é elitizada, assim, do jeito que você tá falando, que eles falam mal da magia do caos, eles utilizam Eu conheço um monte. Utilizam o servidor, só que eles falam pras pessoas, pro grupo que escuta elas, que aquilo não é legal pra afastar dessa ferramenta. Exatamente. Por quê? Se ele usar essa ferramenta, ele pode conseguir o que eu consegui, então não quero. Então aí ele vai, olha, o servidor te enlouquece, você vai ficar na magia do caos, você vai ficar louco. Você vai começar a usar heroína. A pessoa vai falar, você vai virar o tiozinho aqui que a gente passa, ele tá conversando sozinho na rua. O Papai Noel lá, quando a gente passa lá em frente do mercado, o Papai Noel tá lá sentado. Gente, é o Papai Noel? Eu tenho certeza que é ele, tá lá. O Papai Noel que deu errado, ele virou mendigo de rua, mas ele é o Papai Noel, tá ligado? Ele é gordão, ele tem a barbona branca assim e tal. Ele era bonitinho, se você der um trato nele, ele é o Papai Noel. E ele fica lá conversando o dia inteiro. Aí eles falam, é isso aí, esse é o destino de quem usa a magia do caos. Isso. E aí você olha e fala assim, mas eu acho que falam muito isso pra afastar. Então, mas tem isso, mas tem também, eu percebo que dentro da magia do caos, principalmente os pais e mães da magia do caos que existem no Brasil, entenda, pais e mães da magia do caos é modo pejorativo mesmo, tá? É a galera que se acha os donos da magia do caos Você não no Brasil. Pode contrariar nada. Isso, então assim, se você não fizer isso aqui, você está fazendo errado. Então, ao mesmo tempo que você acolhe, você afasta, porque você deixa de fazer com que a pessoa ela experimente, ela teste. Eu sou um grande entusiasta. Eu acho que eu sou até chato pra caramba com isso, que eu falo muito pras pessoas. Deixa suas entidades em paz. Faz você suas coisas. Cria suas coisas, cria seus métodos. Cria seu modo de magia. Se o seu preto velho mandou você fazer, ele não deveria mandar você fazer. Você deveria ter feito já. Você não precisa pedir a benção pro seu preto velho para fazer alguma coisa. Afinal de contas, são entidades que existem. Ela tem entenda o ego delas. Ela tem a vida delas. Ela tem as coisas delas. E quando vai dar merda com você, eles falam assim, eu não posso mexer no seu livre-arbítrio. Então use o seu livre-arbítrio para fazer merda para você. Aproveite isso. Porque você sabe que ele vai te passar um banho de ervas, porque você já não tomou. Ótimo. Então, assim, quando eu falo dessa questão do elitizar, porque assim, o Rodrigo, eu acho que é uma das pessoas mais fácil contato para conversar sobre esse assunto que a gente tá falando hoje, porque além dele ser um pai de um popstar, você consegue trazer isso pra gente, isso eu tô falando porque a gente já conversou várias vezes. Sim. De uma maneira assim, mas você já fez? Você já testou? Sim. E isso é gostoso de quando a gente traz aqui no programa pra estar conversando com as pessoas, a ideia desse programa é sempre assim, tirar você da caixinha. E quando você tira da caixinha, você começar a fazer experimentações, você tentar fazer algo do que você faz normalmente, ou porque você só leu ali, ou porque alguém falou que tem que fazer. Porque quando o povo acha que a gente é chato pra caralho, manda eles ler um livro. Mas é porque a gente tá falando isso porque você ouviu uma pessoa comentar. Aí você ouviu ali, vai ler na fonte, e pra você olhar e falar assim, caraca, é assim que eu posso fazer? E aí você vai e faz, porque não adianta ser acumulador de leitura. Lê, olha, fala, puta, legal pra caramba, o fulano falou isso, mas puta, aqui tá falando de outra maneira e eu gostei mais dessa, sei lá, de repente dessa forma é mais coerente pra mim. E vai e taca-lhe pau, tem que testar pra ver o que acontece. Isso, e eu acho que assim, tem que fazer os dois, né? Tanto testar
outros servidores que a gente não conhece e que estão ali disponível e tudo, se chamou nossa atenção, né, se de alguma forma aquilo dali nos tocou, opa, pode ser interessante, etc e tal, né, vai lá e testa, quanto também testar e fazer os nossos próprios servidores, os nossos próprios processos e tudo, porque é uma forma de ganhar experiência, né, e é uma forma também de conseguir classificar de uma forma mais palpável, né, o que funciona e o que não funciona pra gente. Hoje em dia, eu tenho assim anos que eu não confecciono novos servidores, mas por falta de necessidade, né? Mas não quer dizer que eu não uso. Por exemplo, eu uso o Abralas diariamente, há 3 anos, todos os dias, acendendo velha, etc e tal e tudo. Tem necessidade? Não, mas eu fui além na experimentação. E por eu, né, claro que é um caso à parte, eu cuido ali da egrégora, eu tô o tempo todo, né, auxiliando outras pessoas, eu preciso também de fazer esses testes para conseguir mostrar para outras pessoas quais são as possibilidades que a gente tem. Mas eu digo assim, o Fotamecos, por exemplo, que é o meu servidor preferido, que é uma das coisas que eu acho que são mais sensacionais que existe, né? Um servidor para quem não sabe, os ouvintes, ele é um servidor internacional, talvez tenha sido o primeiro servidor coletivo, ou pelo menos o mais famoso que a gente tem, né? Que ele é de compressão e expansão de tempo. Então você usa o Fotamecos, seja para o tempo passar mais rápido ou mais devagar. E claro que ele tem ali algumas funções, você precisa de ler e entender exatamente ele, porque depois ele vai compensar esse tempo. Então, por exemplo, sei lá, tô num momento muito massa e tô relaxando e tal, quero que esse tempo ele se expanda e passe devagar, né, e depois eu vou ter que compensar esse tempo, aí eu posso compensar no tempo que eu tô voltando para casa, pegando o trânsito numa sexta-feira na Avenida Paulista, sei lá. E aí eu uso para o tempo passar mais rápido. Então eu mesmo faço essas compensações de tempo. É um servidor que ele é muito interessante. E que talvez se a gente fosse tentar construir ele por conta própria, fazer uma parada assim, a gente não ia conseguir ter, né, esse nível de detalhamento. Experiência, né, para criar ele, né? Isso. Mas quando a gente vai estudando e entendendo, a gente consegue criar servidores que eles são extremamente particulares e personalizados naquilo que a gente precisa. Então eu lembro que uma vez eu fui convidado para dar uma palestra numa loja maçônica sobre o Abralas. Tinha uma galera que era maçom, essa galera entendia de magia, estava começando a estudar sobre magia do caos, né, e me chamou para falar sobre o Abralas. Eu fui lá e falei, e aí eles falaram assim: Rodrigo, então quer dizer que a gente pode montar um servidor aqui para a loja? Falei, claro, e a gente pode assentar esse servidor aqui e tal, nessa espada, tananã. Eu falei, pode. Eu falei, eu só acho que vocês não deviam compartilhar tanta coisa comigo e tal. Definam entre vocês, né? E a pessoa que tiver aí mais facilidade, que tiver nesse cargo e tudo, monta um servidor pra loja. E aí eles foram lá e fizeram um servidor que ele estava assentado na egrégora da loja e não num operador individual. Então, quando aquela pessoa saía daquele cargo e passava para outra, a pessoa que entrasse naquele cargo ia ser o responsável pela manutenção daquela forma de pensamento. E aí, isso é muito legal, é uma coisa muito específica que eu não poderia fazer, porque eu não fazia parte daquela loja, né? Eu poderia dar ali o entendimento, o conhecimento, etc. Mas eles teriam que aplicar como de fato fizeram, né? Então, assim, quando a gente vai estudando, a gente vai aprendendo, a gente vai entendendo coisas que às vezes elas vão servir muito mais à nossa necessidade. O que não quer dizer que, se você já tem um servidor que ele é bom para aquilo dali especificamente, e você já testou e funciona, tem por que reproduzir ele, né? Vou fazer um outro servidor com a mesma função só pra chamar de meu, porque eu tenho medo daquilo dali, da egrégora, etc. Então, eu acho que isso já é, né, uma paranoia, uma síndrome de perseguição, e a gente já falou sobre essa coisa da abordagem da magia. Quem tem síndrome de perseguição dentro da magia, uma hora ou outra vai acabar com um encosto cabuloso. Hoje tem servidores pra busca de animal perdido. Porra, é legal pra caramba. Por que você vai criar o seu? Pra que eu vou criar um se meu bicho tá perdido hoje? Deixa eu criar um servidor aqui. Até ele começar a trabalhar com ele vai continuar perdido. Então eu já uso o que tá aí, que a galera tá usando, que eu vejo que tem muito resultado que é bem legal. E pronto. Não adianta você, que também as pessoas elas entram nessa paranoia de achar que o negócio, todo mundo quer fuder elas, né? Ela. E nessa ela perde a oportunidade de pegar um servidor legal. Mas
E eu entrei lá e no servidor tinha 2 linhas. Ué, então se você não gostou do que você viu lá, você achou que não é confiável, não usa. Oxi, não tem dificuldade. Isso. E, ô, Rodrigo, você comentou um negócio que... você acredita que você trabalhando com servidores, com sigilos, tá? Vou colocar os dois aí no mesmo balaio, que até às vezes tem gente que compara uma coisa com a outra. Se você depois puder só dar uma explicadinha o que é um sigilo aí pro pessoal entender. Quando você começa a trabalhar com servidores ali, sempre fazendo as coisas e tal, você acredita que o seu campo magnético ele vai se tornando mais propício, mais fortalecido para esse tipo de trabalho, ao ponto de você, como você falou, eu não crio tanto porque a sua criatividade, a sua imaginação está mais expandida, então você tem mais facilidade para conseguir coisas. Sim. Porque o seu campo criativo é maior. Então você fala assim, eu preciso de alguma coisa para segurança. Vou dar um exemplo. E você, como você já cria aquilo na sua mente, que você precisa de alguma coisa de segurança, porque por algum motivo você acha que está meio torto isso aí, e você acaba criando. Então, por isso você acaba não precisando criar um servidor de fato. E você fazendo... Ou você acha que não? Sim. Faz sentido a sua fala, Roy, quando a gente está trabalhando com servidores ou com energias de criação. Tá. Então, toda vez que a gente faz qualquer tipo de magia, não precisa ser sigilo nem servidor, qualquer tipo de magia que ela vai endossar o nosso poder pessoal, que ela vai conversar com aquilo que a gente quer e com aquilo que é mais saudável pra gente, aquilo de fato vai aumentando o nosso campo e vai aumentando também a nossa capacidade de atração. Então, não é a prática da magia por si só que aumenta isso que a gente está chamando de criatividade, tá? É a qualidade da energia que a gente trabalha. Por quê? Eu posso ter prática de magia todos os dias. Imagina que eu estou trabalhando com um servidor todos os dias, mas esse servidor é para prejudicar alguém. Ou esse servidor ele tem um intuito necessariamente de ceifar, dissolver, desvirtuar, etc e tal. Então eu não estou trabalhando com criatividade. Ao contrário, estou trabalhando com esterilidade. E por mais que eu esteja ganhando experiência com magia, eu estou trabalhando com magia, mas a qualidade da energia com a qual eu estou flertando e eu estou reproduzindo isso diariamente está afetando meu campo. Então isso vai diminuir meu poder pessoal. Beleza, mas eu estou fazendo magia e tal. Ótimo, você está ganhando experiência. Não quer dizer que a energia que você tem, ela vai conversar com aquilo ali. Entende? Entendi. Então, por que a gente conhece muitos exemplos assim de pessoas que elas são escravas das próprias práticas. Eu trabalho com essa linha aqui, eu trabalho com essa entidade, eu tenho que servir ela todos os dias. Se eu deixar de servir ela um dia, vai dar uma merda muito grande, financeira, de saúde psicológica, de saúde física, etc. Quer dizer, é a qualidade de energia que a gente trabalha. Então, é isso. Assim, Caraca, Rodrigo. Cara, agora minha cabeça já vai explodir, velho. Entende? Caraca, velho. Então, a questão é a gente selecionar quais são as qualidades que a gente quer. É legal a gente explorar todos os tipos de servidores. É claro que, às vezes, a gente vai ter necessidade de usar energias que não é aquilo que a gente quer no dia a dia sempre. Mas que a gente consiga formatar a nossa prática cotidiana para que ela possa nos engrandecer dentro dos nossos propósitos, do que a gente quer e não só das nossas necessidades imediatas, senão a gente sempre vai ser pequeno. É verdade. Não, porque isso que você falou de você trabalhar com essa energia, né? De você trabalhar com certa energia e ali. E é interessante, cara, porque quando você pensa nessa questão de você trabalhando sempre com aquela energia, a qualidade que você está trabalhando com ela, né? Por isso que você vê que muita gente tá sempre fudida da vida. E a gente não tá falando de dinheiro, tá? Tá falando da vida fudida mesmo. Psicológico, físico. A pessoa que ela tá sempre ali, down, a vida dela emperrada. E por mais abra-las que ela ative ali pra abrir o caminho, não vai abrir nunca. Ou até mesmo no exemplo que as pessoas não veem, às vezes, como uma coisa ruim, que é ela vivendo a vida doidado, como se have fun o tempo inteiro. O tempo inteiro só se bebe uma vez? Só se bebe uma vez, o tempo inteiro nisso. E aí depois ela chega pra você e fala assim,
Não, tô fudido de dinheiro, mas eu vou sair pra beber mesmo, que se foda. E aí você fala, mas você vai lá, numa noitada eu gasto milão. E aí você faz assim, mas você tá reclamando disso. E aí, mas eu tô me divertindo. E ela não percebe que algumas coisas que é o prazer é a própria destruição. Sim. E aí, né, entrando nesse exemplo que o Roy trouxe, então sim, eu tô trabalhando com uma qualidade de energia frequentemente, diariamente, e eu trabalho aquilo dali com tempo suficiente, chega no momento que eu não preciso ativar sigilos ou servidores para que aquilo dali aconteça, porque é tão natural que aquilo dali, aquela qualidade, ela é... Não é assimilada pelo campo, né? Talvez essa seja a palavra. Posso trazer uma coisa mais de videogame? Rodrigo trabalha tanto tempo com o Abralas que ele ganhou a armadura do Abralas. Tá ali trabalhando exatamente. Direto, né? Mas é exatamente isso. Um skill. Um skill dele ali. Ele já... É aquele negócio, né, Rodrigo, da meditação, quando você faz a meditação, não. A visualização, olhando a uma coisa que você acha que tá faltando em você... Você trabalha com aquele campo até aquele momento que ela impregna em você. Exato. E você tá trabalhando legal com ela, com essa energia no caso, né? É aquilo que a gente fala por exemplo, dos rituais de banimento, né, do ritual menor do pentagrama, que depois que você ganha intimidade com a energia, basta que você tenha a intenção e aquilo dali se executa já muito bem. Então, assim, imagina que você saiu pra uma balada, e aí você chegou em casa e você tá carregado, você sente que você tá carregado. Aí você vai pro seu quarto, no lugar que você faz as suas práticas, etc e tal, você vai fazer, sei lá, o ritual menor do pentagrama pra fazer uma limpeza. Beleza, você bebeu todas, você tá cansado, e etc e tal. Você não vai conseguir executar aquilo dali da melhor forma possível, mas por já ser um hábito quase que diário, por você já ter intimidade com aquela energia, já saber como é que as coisas funcionam, ela vai funcionar muito melhor do que uma pessoa que tá, às vezes, fazendo aquilo dali pela primeira, segunda vez, com toda a atenção do mundo, né? Mesmo que a pessoa tenha um magnetismo muito grande, ela não tem intimidade com energia. Então aquilo dali vai ficando registrado, e a palavra é essa mesmo, registrado no campo, né? Então, às vezes, pequenos comandos de vontade conseguem ativar isso que já está, né, ali registrado no campo para ele reverberar, né? Então, no final das contas, é como se a gente tivesse teclas de atalho daquilo que a gente mais usa. Por isso que é importante. Beleza, vou sair de casa, vou fazer uma magia de proteção, então vou chamar a entidade que me protege, então vou chamar um servidor que eu uso para proteção especificamente. Qual que tem que ser a minha intenção em relação àquilo dali? Tem que ser a intenção para que eu possa estar preservado e alinhado comigo mesmo, né, e que eu fique bem. E não um temor de tipo assim, olha, eu vou ativar isso aqui, porque se eu não fizer isso aqui, eu vou chegar ali na rua, na hora que eu entrar no ônibus, ou o tiozinho vai sugar minha energia. Porque se você ativa na base do medo, você tá vampirizando a si próprio, né? E aí depois você vai terceirizar. Aí você vai falar que o servidor que fez isso, você vai falar que a entidade que tá te pregando peça, que tá te cobrando caro demais, você vai falar que você errou na hora que você fez o sigilo, e não tem nada a ver. É uma questão da sua atitude para com a vida. E se você tiver um pouquinho de autoconsciência, você vai ver que a mesma forma que você age isso com a sua prática mágica, você faz isso com seus amigos também, de terceirizar a culpa. Você faz isso também quando você projeta isso, né, coloca a responsabilidade em circunstâncias completamente externas, quando na verdade é a gente que não presta tanta atenção no que a gente reverbera e tal, né? Então acho que o fazer mágico ele é só uma extensão da forma como a gente lida com o mundo ao nosso redor, né? E as pessoas têm que analisar isso melhor. Você estava falando do negócio, me veio uma lembrança na cabeça, que eu vou falar agora, vai dar a sensação que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Na iconografia bizantina, você pode reparar que sempre parece que você está olhando uma janela. A sensação é que você sempre está olhando uma janela e você está olhando o santo ali, você está olhando os apóstolos e coisas do tipo. E a ideia que te traz naquilo ali é o quê? Você sentar, meditar em frente àquilo e você, com aquele bando de símbolo ali, ele te trazer no seu subconsciente, te trazer uma resposta para que você consiga atravessar aquele desafio que está acontecendo naquele momento na sua vida. As pessoas acham que não, que é só para decorar a igreja, mas deixa eu te contar, gente, é para isso que funciona. Sim, por isso legal. que você pega os monges que meditam sobre aquilo, que eles visualizam aquilo, que quando eles querem uma resposta,
Eles observam aquela imagem e ficam olhando. Mas as pessoas simples também, pensa, o cara trabalhava o dia inteiro, né, lá na hortinha dele, essas coisas, e o momento que ele poderia ter uma resposta de Deus ou uma conversa com Deus é na hora que ele parava e ficava olhando isso. Tanto é que na Rússia tem casas que eles têm, né, como se fossem uns iconezinhos assim pequenininho para que eles façam o seu ritual ali. Uhum. E nessa questão que eu tô trazendo é o quê? Eles provavelmente sabem todos os símbolos, o que quer dizer a caneca, o que quer dizer isso. Com certeza não. Uhum. Mas quando você observa aquilo, aquele símbolo tem um significado onde todo mundo sabe o que significa, e no seu subconsciente ele também sabe. Na hora Isso. que vem, te traz a resposta que você necessita. É isso que acontece com o jogo do tarô, é isso que acontece com várias dessas coisas, né? Sim. E aí é onde eu ia chegar no servidor. O servidor, ele é uma forma de você usar a sua criatividade para conseguir alcançar coisas que você nunca imaginou, ou caminhos que você nunca imaginou. Porque assim, eu fico às vezes, cara, o exercício, um dos mais legais que às vezes eu faço é olhar os servidores que as pessoas criam e a criatividade, e tipo, caraca, velho, eu sempre precisei dessa ferramenta. Sim. Por que eu nunca pensei nela? Sim. Alguém deu um nome, alguém criou, alguém mostrou pra você, né, que existe aquilo. E é engraçado que, às vezes, eu não sei se já aconteceu com você, Rodrigo, às vezes você se pega pensando, isso mais no começo, quando você criava mais os seus servidores e tal, que você fica pensando, assim, cara, a sensação que você tem é tipo assim, nossa, eu sou a pessoa mais burra do mundo, ou mais paia do mundo. Eu não consigo criar coisas assim. Eu tenho necessidades na minha vida e eu não consigo criar servidores ou sigilos para me ajudar naquilo. E quando você olha as pessoas que criaram servidores, você fica assim, tipo, caraca, mano, que criatividade legal. E eu acho que isso é um pouco do que é trazido pra gente vai trabalhar, vai almoçar, vai jantar e vai dormir. É só isso que você tem que viver na vida. E você esquece que você pode criar ferramentas para você alcançar caminhos ou construir pontes para você chegar no caminho onde você quer. Isso. E aí tem uma coisa muito legal nessa fala sua, Roy, que é assim, existem servidores hoje em dia aos montes, mas aqueles que foram colocados como coletivos e os que dão mais certo são os que são mais fiéis a essa linguagem simbólica inconsciente coletiva. Perfeito. Então, às vezes, você pode fazer um puta marketing, uma puta propaganda em cima de um servidor. Mas, às vezes, tem alguma coisa estética, e estética não só em imagem, né? Mas também na forma como aquilo dali é apresentado para o mundo, que está dissonante com aquele conceito, com aquela chave arquetípica. E aquilo dali vai causar uma estranheza. Não é desconfiança, não é resistência, mas uma estranheza de tipo, opa, tem algo fora do lugar. Porque às vezes aquele símbolo não traduz, não conversa exatamente com o que é, né, com o que aquela entidade, aquela inteligência, aquela formatação funciona ou se propõe a fazer. Né? E aí, quando a gente vê esses servidores que eles dão muito certo, a gente consegue fazer correlações com outras figuras mitológicas ou outros símbolos de uma forma muito fácil. Por quê? Porque é só mais uma... É só mais um espectro daquela mesma energia, né? Então é aquela coisa que, né, a cabala hermética costuma fazer, que é aquela pilhagem de símbolos. Porque tem Ogum, e Ogum é Thor, e Ogum é São Jorge e tal, tananã. Beleza, são todos deuses da guerra. Então um servidor, que ele seja um servidor de guerra e que ele tenha um simbolismo parecido com aquilo dali, ele vai ser muito mais palatável do que se você erra na associação de elementos, né? Então é isso, sim. A potência da egrégora do servidor coletivo, ela também vai se desenvolvendo. Então não é só o magista e o magnetismo pessoal dele que influenciam no resultado, mas também na forma como aquilo dali foi formatado, a forma como aquilo dali foi comprado pelo público e como que né, aquela egrégora, né, aquilo que foi disposto, né, para
sociedade, é como que ela já auxiliou e impactou naquele mundo. Porque isso vai criando uma relevância, né? Da mesma forma que você tem um site, e aí você joga ele no Google, e ele só vai ser indexado pelo número de acesso e pela relevância. Servidores também são assim. Então você pode ter um servidor muito bom, mas se ele não teve tanto acesso, as pessoas não utilizaram, não tiveram tanto resultado com aquilo dali, ele não vai ser tão preferível ao outro. Entende? Entendi. Não, você trouxe o negócio do símbolo, por exemplo. Quando eu vejo o Abralas, eu não vejo ele como uma forma, eu vejo ele como uma tromba d'água. Pode crer. Sempre eu vi ele assim. Sempre. Então, assim, aquela cachoeira mirradinha, você tá ali, só caindo ali, é a sua vida. Parada, estagnada. E de repente vem aquela puta tromba d'água e leva tudo. Sim, pode crer. Legal. Normalmente, pra mim, o abrir caminho do Abralas é esse. Uhum. Ele vai chegar e se um castorzinho construiu aquela barreirinha de água, tadinho do castorzinho, vai perder tudo, que vai passar e vai levar tudo que tiver a caminho. Uhum. E esse é o interessante que você falou do símbolo, de você conseguir colocar uma simbologia bem legal no seu servidor, por isso que é interessante às vezes, que você falou da loja maçônica ali no caso, por exemplo, eu posso colocar o símbolo ali na minha espada, eu posso, exatamente para você ser literal, porque a gente trabalha muito com símbolo, muito, muito, muito. E quando você reforça o símbolo, o para que funciona aquilo, em cima de um servidor, eu acho que o seu subconsciente, tudo isso vai trabalhar muito mais forte com ele, né? Isso. Vai trabalhar muito mais forte. Eu fiquei com vontade de criar um servidor. Rodrigo, vamos lá. Você falou um pouquinho ali do criar o servidor, mas, cara, de verdade, foi a minha maior frustração comprar aquele monte de livro de magia do caos e eu não ver ninguém ensinando. Ensina assim, assim. Aí você fica assim, ok, assim. Tipo, sabe, não se aprofundou. Mas eu acho que não precisa se aprofundar. É aquele negócio, não precisa. Mas é muito, 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 muito complicado você chegar para as pessoas hoje e falar para elas, não, dá para você criar algo e usa a sua imaginação. A pessoa fica muito solta. Cara, como que foi mais ou menos os seus processos de criação de servidor quando você estava criando? Ou você olha coisas que você fez no início, depois com o tempo você vai tendo a prática, e hoje, como se você fosse criar alguma coisa, como você criaria? Porque assim, eu não sei, eu já ouvi um monte de podcasts que falam de magia de caos e tal, que todo mundo fala isso, mas ninguém fala assim, como que cria o servidor? Que faz ali a criação? Fala aí pra gente aí umas dicas que você pode dar, cara. Olha, eu sei que é bem pessoal. Não. Quando era 2015 e eu tava lá na Caos Brasil, falava-se muito pouco sobre criação de servidores, né? E menos ainda as pessoas falavam de servidores pessoais, assim. Não existia esse conceito de servidor coletivo, né? O nome servidor coletivo ainda não existia, né? Servidor era servidor, as pessoas tinham às vezes os dela, quando tinha alguma prática de magia do caos, e raramente você tinha esse conceito de compartilhar esses feitiços e tal. Claro que você já tinha, assim, ordens iniciáticas de magia que elas já tinham os servidores dela, ensinavam isso abertamente, o caos, o jogo sempre fez isso muito bem. Mas, se não me engano, esse conceito de contrato dos servidores, se não fui eu, fomos nós, né, umas 5 ou 6 pessoas que discutimos, começamos a discutir isso abertamente ali no grupo, né, e isso tudo na ocasião da criação do Abralas. Por quê? Porque era algo que era muito abstrato e muito diferente ali para a comunidade como um todo. Então a gente começou a usar essa metáfora do contrato para ficar uma coisa mais palpável e mais clara para as pessoas pensarem. Então, assim, essa já é uma forma de tentar trazer acessibilidade para um conceito, para uma ferramenta que ela é muito mais simples do que aparenta, né? Que
A essência do servidor é aquela frase clichê em inglês: fake until you make it, né? Finge até você conseguir. Que é o quê? Olha, eu defini que através dessa seguinte programação, né, e dessa ativação aqui, eu vou ter o resultado tal e tal e tal. Beleza, no primeiro dia eu não tenho resultado, no segundo eu não tenho, uma semana tentando, tá aparecendo, 2 semanas, opa, rolou, 3 semanas, nossa, tá mais rápido, 4 semanas, opa, o negócio tá consagrado, eu vou continuar trabalhando, e depois o negócio se consagra, e funciona, né? Então, a grande questão do servidor é isso, é uma modulação de pensamento, de forma pensamento, para que a gente obtenha um resultado. Então, o que eu preciso fazer para criar um servidor? Eu preciso definir o que eu quero. Eu quero ganhar mais dinheiro. Beleza. Tá descritivo o suficiente? É isso que você quer? Não, eu preciso de descrever. Ganhar dinheiro todo mundo quer. Eu quero ganhar dinheiro de forma honesta, tá? Beleza. O que é honesto pra mim? Eu não quero ganhar de outras pessoas, né? Esses valores, eles ainda são muito arbitrários. Eles também são muito relativos. Então, beleza. Eu quero ganhar dinheiro de forma honesta com o meu trabalho para que eu tenha maior visibilidade naquilo que eu entrego. Opa! Beleza, então não estou falando de servidor só de prosperidade, estou falando de servidor de reconhecimento pessoal, né? Então eu não quero sair ganhando dinheiro à torta e direito. Eu quero ter um trabalho que ele é reconhecido. Então viu que já saiu ali da coisa óbvia da grana instantânea, né, do tesouro, da sorte. Não é do terreno da sorte, é do terreno do reconhecimento, é do terreno da determinação, é do terreno da apresentação. Então um servidor que talvez ele seja muito mais venusiano do que jupiteriano, né? Você está falando de relacionamento interpessoal. Então eu quero reconhecimento. Por quê? Por que eu não estou sendo reconhecido? Minha imagem está em detrimento, eu não consigo o espaço que eu quero, né? E aí, a partir daí, você fala assim, cara, como que eu posso ativar isso aqui? Eu posso ativar por meio de meditação, eu posso ativar por meio de vela, eu posso ativar... beleza, eu tô falando de relacionamento interpessoal, então eu vou ativar isso na frente do espelho, né? Ou então eu vou ativar isso toda vez que eu acabar de fazer um trabalho meu, trabalho com arte, né? Na hora que eu estiver fazendo a minha assinatura, eu tô colocando ali a intenção de que eu não tô assinando só um trabalho, eu tô colocando toda a minha potência nessa obra. Então não é assinando um trabalho específico, eu tô reproduzindo toda a projeção pessoal que eu tenho. Porra, aí você já tá fazendo um trabalho solar, né? Porque você tá reforçando quem você é, o que você quer projetar pro mundo, né? Isso é um servidor, mas isso é magia prática do mais alto nível, saca? E é muito simples, é uma mera formatação mental, né? Mas se você quiser dar um nome para aquilo dali, criar uma imagem para aquilo dali, né? E botar um mantra, etc e tal, você vai implementando e você vai dando maior potência para aquela ativação. Mas isso é um servidor, né? E aí, claro, se você quiser fazer uma coisa totalmente né, certinha, aí você pode criar um desenho para ele, né, fala como que ele se apresenta, né, e aí você pode, inclusive, se comunicar com ele por meio de meditação, né? Então vão ter pessoas que vão usar o templo astral para evocar o servidor lá, para conversar com ele, porque é mais fácil do que ficar imaginando ele conversando sozinho com um amigo imaginário e tal, né? Tudo isso vai muito do estilo de magia de cada um. Mas tão simples quanto esse espaço que a gente descreveu em 2 minutos, pode ser muito mais complexo. Eu posso ficar, né? Posso ficar deliberando isso, né? Algumas pessoas vão entrar, vão cair naquela fuga da masturbação mental, que vão ficar assim, verdade. 3 meses para criar um servidor, aí tem que ser a lua cheia de touro de não sei o que eu vou fazer a consagração e ativação. Gente, você começou a pensar sobre o servidor, ele já tá ativo. Né? Você pode ter uma consagração para a hora que ele vai nascer, porque você quer trazer magia astrológica para aquilo dali, né? Encantar, né? Consagrar e tal. Ótimo. Mas nada disso é necessário, porque o momento que você está pensando sobre aquilo dali já é o momento em que você está, né, executando. E a gente fala muito isso quando a gente está falando de sigilos, né? Que quando você está
desenhando o sigilo, às vezes você já tá colocando energia pra coisa acontecer. Você nem terminou de desenhar o sigilo, já aconteceu o que você tava querendo, né? Porra, o magnetismo é tanto, e o sigilo, ele é uma mera tradução da sua vontade, que você já tá ali ativando enquanto você tá pensando, qual que é mais bonito? Nossa, mas vou aplicar filtro tal, saca? Já existe, você só tá aplicando filtro, muito Isso, bom. ótimo. O processo de criação, né, e de colocar a energia é excelente, é uma forma de energização. E é muito bom que a gente consiga trazer isso para o campo da arte, para fazer as pessoas trabalharem mais com esse aspecto, né, visual e tudo, porque isso é magia. Mas as coisas elas costumam ser muito mais simples do que são. Esses dias teve uma pergunta, esses dias mesmo, essa semana, teve uma pergunta no grupo lá da Caos Brasil, um cara falando assim: gente, o que vocês acham sobre sigilos digitais? Eles precisam ser, as retas elas precisam ser retinhas mesmo? Ou porque toda vez que eu desenho ele falou do Abralas, toda vez que eu desenho o sigilo do Abralas, sai muito torto no papel, fica parecendo desenho de criança. Aí tinha umas pessoas comentando, eu virei pra ele e falei assim, olha, a minha experiência diz que é muito mais efetivo você desenhar à mão, né, e ter uma coisa meio torta, do que você fazer uma coisa toda caprichada, ou então dar um Ctrl+C, Ctrl+V e fazer uma impressão colorida, bonitinha, etc e tal. Porque na hora que você tá desenhando, você não tá só reproduzindo, você tá interiorizando aquilo dali dentro de você, né? Você tá vivenciando o símbolo. E eu acho que é isso, assim, quando a gente vai criar um servidor, quando a gente vai criar um sigilo, a gente tem que vivenciar aquilo dali, né? Pra não ser uma coisa artificial, automática, né? E a gente cair nesse vício de terceirização, né? Você tá chamando um servidor para fazer um trabalho mágico para você, mas é a sua energia que tá sendo empregue, né? Só então ali no meio, né, também. É essencial, é essencial. Então, quando as pessoas vêm para mim, essa é uma pergunta que eu escuto sempre, né, nos meus alunos de Reiki. Porque agora que eu sou iniciado em Reiki, eu posso usar a energia do Reiki para ativar um sigilo no servidor. Não! Por que não pode? Porque o que movimenta a magia é o magnetismo pessoal do indivíduo, né? É a intenção. Como que você vai usar uma coisa que ela não é dotada de intenção, que ela é meramente uma energia cósmica, se você não consegue flexionar ela? Né? É o ser que flexiona, é a consciência. Então, beleza, o reiki vai funcionar, mas você ainda vai ter que botar a intenção. Então é a mesma coisa que você botar a sua energia pessoal, né? Isso aí. O que as pessoas têm dificuldade de entender é que só das pessoas pensarem, deliberarem, falarem sobre as coisas, elas já estão projetando energia pessoal. Elas acham que para você ativar um sigilo no servidor, você precisa de se masturbar, né? Ou então, você precisa de fazer uma meditação e entrar em estado de gnose. Porque você precisa de girar e ficar tonto até cair. Não, gente. Conversar sobre aquilo dali já tá colocando energia o suficiente, né? Tomar um banho já te bota em estado de gnose. Porque a gente tem, né, a chamada turma do chuveirinho, que é a galera que só consegue conversar com as entidades quando tá debaixo do banho, né? Porque o banho deixa a gente no estado alterado de consciência, né? Então, no final das contas, as coisas elas são muito mais simples do que as pessoas pensam. E às vezes a gente precisa de criar metáforas e inúmeros subterfúgios para as pessoas conseguirem entender que elas estão fazendo magia o tempo todo. Né? Bom. Muito bom, Eu sempre vivo falando isso para as pessoas. Eu falo, gente, vocês estão complicando algo que não tem que complicar. Sim. Mas é tão elitizado algumas coisas, que é tão complicado algumas coisas, que é mostrado isso o tempo inteiro. Eu acredito até para afastar as pessoas, entendeu? Sim. Sim. Afastar as pessoas. Sei lá, porque se a pessoa começa a dar certo e ela vai vir me questionar e eu não tô com saco, e eu acho que cada um tá no seu, cara. Cada um faz o seu. Eu acho que tem uma coisa de você querer tirar que as pessoas elas têm um poder pessoal. Isso. Caraca, isso eu vou falar daí eu vou criticar a coisa que eu mais gosto, a religião. Você gosta, Lu, de criticar a religião? Adoro. Nunca reparei, porque isso acontece, especialmente quando a gente trabalha com entidade. E se você tem um pai de santo, alguma coisa, vão falar assim, a entidade falou tal coisa, a entidade que precisa fazer isso, é a entidade que vai te mandar fazer aquilo, a entidade falou e blá blá blá.
ok, a entidade fez, mas você também tem seu poder pessoal que você pode estar fazendo sem estar dependendo da entidade pra tudo. E vai ter coisa que você vai chegar pra entidade e a entidade vai fazer assim, não posso, não vou... abre aí meus caminhos que eu tô precisando que as pessoas me notem como uma pessoa mais famosa. A entidade vai olhar e falar, não, mas não é do seu merecimento. Vai ter entidade que vai fazer isso e ela vai te negar isso. Sim. Porque ela vai, dependendo da entidade que você conversar, ela vai falar que não é o melhor caminho pra você, não sei o quê. E assim, você tem que definir qual é o melhor caminho pra você. E se der errado, depois você pode olhar e falar assim, a entidade tinha razão. Ou de repente você olhar e falar assim, porra, não. Eu consegui o que eu queria, eu tô legal aqui, dane-se. Sabe o nome disso? Maturidade. Você olhar e falar assim, deu errado algo? Deu, porque eu fiz? Então tá bom, entendi que foi isso. Porque senão você só fica terceirizando, né? Porque... Isso. E se a entidade fala que não, tá? Vocês vão me desculpar, mas eu Não fui pede falar... desculpa não, Lu. Eu fui falar com a entidade de um terceiro num terreiro que eu nunca fui na vida. E a entidade fala pra você, não, ela vai falar pra você um monte de coisa que não tem nada a ver com você. Que é uma puta de uma leitura fria, porque sim, isso acontece. Você vai deixar de fazer porque aquela entidade falou aquilo pra você? Sabe, pra mim isso não tem lógica. Quando as nossas entidades conversando com a gente pode ter um pouco mais de cautela. Não quer dizer que a gente vai obedecer. Eu lembro muito bem quando o Capa Preta falou pra mim que eu não deveria pegar o Julian porque ele ia ser uma dor de cabeça. E eu falei pra ele, ha. Até parece que eu não vou pegar meu cachorrinho. E meu cachorrinho tem inúmeras... Aí, seu Capa Preta chega em casa, ele olha pra mim e ele fala assim, não é pra vocês pegar aquele negócio. Eu falei assim, mas a sua filha, ela quer pegar, seu Capa. Ele olhou pra minha cara e ele fez assim, vocês vão se afundar na merda e depois vocês não reclamam. Caramba! E o Julian é cheio de doença. Ele mesmo? tem um monte de doença. O Julian toma remédio pra coluna crônica, que senão um dia o Julian vai ficar sem andar. Porque ele já tem o diagnóstico O de que um Julian dia ele tem para. alergia a trigo, o Julian tem tem alergia a tudo. a frango. Ele só pode comer coisa que não tenha trigo, que não tenha frango. Caramba! Então, mas ali é específico, né? O seu Capa chegou, falou disso e você foi... Não, eu fui e fiz. Pra ver. Mas pra mim, por mais que ele tenha me dito isso, eu não me arrependo. Não. Porque eu olho pra ele e falo, bom, ele poderia às vezes ter ido pra uma outra casa que a pessoa já teria desistido dele, já teria largado. E eu não vou fazer isso nunca com ele. Então o Julian vai ter os melhores momentos que ele puder ter enquanto ele for meu. Ótimo. Talvez o Capa pensa de uma maneira muito mais lógica, muito mais prática. Mas você vai pôr isso daí pra ter mais dor de cabeça na sua vida? Pra quê? Só porque você quer um cachorro? Dane-se. E eu fiz assim, eu quero e acabou, não tô nem aí, moço. Então, você pegou uma realidade, você assumiu ela com a sua maturidade, está tomando conta dela para chegar num resultado que você sabe que vai chegar e você mudou a sua visão naquilo. Não vou me arrepender. Você transformou. Não vou olhar e vai fazer assim, ai, nossa, ele tinha razão mesmo, que merda, né? Não, ele tinha razão, que ele ia me dar trabalho e tinha, mas e daí? Eu não tô nem aí, eu fiz o que eu queria e eu vou continuar fazendo o que eu queria, independente da entidade falar assim ou não. Uma vez, Rodrigo, um conhecido da gente chegou e fez assim, meu pai de santo falou pra eu não mexer com coisas de magia do caos e servidor porque vai me dar câncer. Mentira. Te juro. Aí eu fiz assim pra ele, mas por que você falou pro seu pai de santo? Porque ele fala que tudo que você for fazer, você precisa avisar ele. Aí eu fiz assim, então ele te coloca na coleirinha? Nossa, porque eu sou assim, comigo funciona dessa forma. Ele, mas não, daqui um mês ele chegou pra mim e ele fez assim, eu acho que eu fui iniciado na Quimbanda. Como assim? Eu fiz a mesma coisa que você, eu fiz assim, mas como assim, cara? Você foi iniciado na Quimbanda? Ele, eu tava lá e aí eu falei, mas pera, você não conversou com você deixa ele fazer qualquer coisa com você? O que o cara fez? Isso, exatamente, foi essa a resposta que ele me deu. O rapaz sentou na frente do pai de santo dele, o pai de santo dele lavou ele com sangue, fez o sacrifício lá, lavou ele no sangue. Maravilhoso. E riscou na ponta da faca, as costas do cara. Eu fiz assim,
você estava incorporado na hora que fez isso? Não. Ele fez assim, não. Eu fiz assim. Ele fez assim, fulano, vem aqui, senta na minha frente. Você sentou, ele jogou sangue na sua cabeça, tirou sua camiseta e te riscou com faca e você não falou nada? Aí ele fez assim, mas é meu pai de santo, né? Tô lá há 10 anos na casa. Eu falei assim, e você tá com medo de pegar câncer mexendo na magia do caos? Caraca, bicho. Eu falei assim... Segue, amigo. Eu fiz assim, segue. E por que você acha que você foi iniciado na Kimbanda porque ele fez isso com você? Ele, sei lá, porque depois eu vi minha pombagira e eu fiz assim, isso não quer dizer nada. Não. Aonde eu quero chegar nesse assunto, Rodrigo? Caraca. A gente tá falando até agora de servidor, de vontade, de imaginação, de criatividade, de você tomar conta da sua vida, de você fazer as suas coisas porque você quer, sem precisar de merecimento, sem precisar de um terceiro falar o que é melhor ou não pra você. Sim. Você sabendo o que é melhor pra você ou tentando saber o que é melhor pra você. E aí quando você coloca a sua mão ou sua vida no de terceiro, isso acontece, você nem questiona. E aí? Pra onde você vai na vida? Né, Total, não? sim, Entendeu? sim. Então, pode falar. E eu acho que é isso, sim. As pessoas, elas aprenderem a assumirem a responsabilidade pelos próprios atos e também saberem onde que elas querem ir. Eu acho que essa é a grande diferença entre magia e religião, né? E aí, claro que a gente escuta muito isso, assim, de muitos pais de santo que eles têm uma grande aversão aos filhos mexerem com magia. Não só... né? Qualquer uma. A qualquer tipo de magia também, né? Mas assim, não só por causa desse medo da autonomia da pessoa, né? Mas eu acho que tem uma outra coisa também que é o menosprezar o discípulo, vou colocar nessa palavra, tá? O filho de santo. Porque, nossa, depois ele vai mexer errado, vai fazer uma cagada e vai sobrar pra mim pra limpar. O que não deixa de ser verdade, né? Então, assim, esse menosprezo, ele é uma infelicidade. Você tem que confiar nas pessoas que estão sob... Então você não pode ter filho, Rodrigo. Exatamente. Ou então você tem que ter um critério que não seja financeiro. Exato. Né? Porque se você é um pai de santo que qualquer pessoa paga sua mão com 5, 10 pau, né, e você tá aceitando qualquer Zé farofeiro aí, né, e você tem uma responsabilidade para com ele, e aí a gente sabe que você tem, então você não tá numa tradição religiosa, você tá numa tradição comercial. Então eu falo isso, assim, eu aceito qualquer pessoa que chegar para iniciar no reiki, no nível 1 e 2, que é o que eu dou. As pessoas falam assim, quando é que vai ter o nível mestrado? Eu só inicio em mestre as pessoas por quem eu boto a minha mão no fogo. Por que, Rodrigo? Por que você faz isso? Porque é minha responsabilidade, é o meu nome. O cara que foi iniciado no nível 1 e 2, eu sei o que eu tô passando pra ele. Eu acho que todas as pessoas tinham que ter nível 1 e 2 de reiki. Eu acho isso, eu penso isso. Seja ela quimbandeira, seja ela evangélica, seja ela católica, seja ela ateia. Eu acho que todo mundo tinha que ter essa experiência. Agora, eu não acho que todo mundo tem que ser mestre de reiki. Né? Eu não acho que é todo mundo que precisa. Eu acho que e eu ainda acho que o nível de mestre é uma coisa pequena, mas eu tenho essa responsabilidade. Então, se o cara que trabalha com uma religião, ele é um representante de uma casa, ele tem que saber quem que ele escolhe, ele tem que confiar naquela pessoa, e se ele confia, ele tem que dar espaço também para aquela pessoa e estudar outras coisas. Mesmo que ele vire e fale assim, olha, eu não conheço nada disso aí, eu acho que você devia ir com cautela, porque eu não vou saber limpar sua bunda se você fizer cagada. Ótimo, exato. Super justo, super honesto, saca? Eu faço isso direto. A pessoa vem me perguntar assim, Rodrigo, tô estudando tal e tal coisa, ali sobre o sistema tal e tal, o que você acha? Olha, não tenho propriedade para te falar sobre isso, não conheço ninguém. Posso até perguntar para um amigo que trabalha com isso e tal, mas eu não sei, então não vou opinar. Da mesma forma que a gente já experimentou coisas ruins e a gente sabe que dá bosta. Aí a gente vira e fala assim, olha, não vai pra aí não. Ou então, esse caminho aqui é mesmo. Se for, toma cuidado com isso e tal, né? Mas eu acho que essa é a forma mais honesta da gente tratar os diversos sistemas que a gente tem à nossa disposição.
Perfeito, né? Rodrigo. Perfeito, Muito bom. Maravilhoso. Muito Cara, bom. sempre uma delícia ficar batendo papo com você, viu, Rodrigo? Maravilhoso, adoro Apesar vir desse, aqui. desse episódio ter sido sério. Mas foi excelente. Não, mas é porque, cara, é uma coisa que desde quando começou a fazer podcast, a gente estudando Magia do Caos, lendo livros, lendo coisas em grupos, experiência das pessoas. Sim. Eu acho que o servidor é sempre explicado, mas ele nunca é colocado na mesa direitinho e falando assim, ó, existe isso aqui, esse talher você come desse jeito, mas se você não quiser comer com esse, você come com outro. Aham. Tudo vai te levar pra boca. Um vai colocar menos comida, outro vai colocar mais. Mas tudo vai te levar pra boca. E trazendo esse assunto para que a pessoa ela pare de ter medo, porque uma coisa que a gente preza bastante aqui no nosso bate-papo se é pra dar medo, a gente vai contar história de terror. A gente vai trazer os amigos que vejam os bichos mortos, tudo, os defuntos, e eles vão contar um negócio pra você não dormir à noite, pra você cagar de medo. Legal. Porque ele é feito pra isso. Aham. Mas tem processos ali que a gente gosta, da magia e tal, que não é feito pra isso. Não é pra te Sim. dar medo, é pra te dar responsabilidade, pra te dar autonomia. E eu Isso. acho que a gente tá ficando um bando de velho bunda mole. Tá? Eu vou ser Aham. muito sincero. Um bando de velho bunda mole. Tudo tem mais de 30 anos e tem medo de fazer qualquer coisa. E o medo de fazer qualquer coisa é como se tivesse medo de sair da casa da mãe e do pai porque vai passar necessidade. Às vezes você vai passar necessidade e às vezes você não vai passar necessidade. Sim. E às vezes você vai fazer amigos e quando você estiver passando necessidade, você fala pro seu amigo: ó, amigo, eu tô passando necessidade. Seu amigo vai vir na sua casa e vai fazer um jantar e todo mundo vai ficar bem. A gente precisa parar de ter medo de viver. Isso. Tá? Há 60 anos atrás, as pessoas morriam com 40 anos de idade idosa. Idosa. Entendeu? Sim. E hoje nós temos... Olha, nem tanto, né? Você vê lá, lembra o jornal? Velhinha atropelada de 40 anos. 47 anos. Velhinha de Caraca. 47 anos é atropelada. E a gente... Hoje nós somos uma geração, é uma crítica que eu tô fazendo, e não é pra dar gatilho em ninguém, pras pessoas, mas nós somos uma geração acima de 30 anos que a gente tem medo de tudo. A gente tem medo de experimentar. E a gente tá vendo uma geração que tá vindo logo atrás da gente aí. Se olhar seu retrovisor, você tá vendo essa geração de menos 24 anos, que a galera já tá tudo... É assim que faz. Vou testar e vou fazer e tá. E essa galera, ela tá experimentando demais. Uhum. E não tô falando que isso é ruim, não. É bom. Ela tá experimentando coisa, ela tá vendo o que tá dando certo, o que não tá dando. E isso ela tá gerando conteúdo, isso é ótimo. E a gente tá com medo de sair da casa dos pais. Sim. Tá? É uma metáfora, tá, gente? A gente tá com medo de... Ai, por quê? Porque a gente tá pautado ainda no catecismo, a gente ainda tá pautado no desenvolvimento. Cara, eu falo pra todo mundo, se todo terreiro que eu for, que eu sou maior sommelier de terreiro, eu vou em tudo. Todo terreiro que eu vou, todo mundo olha pra minha cara e fala assim: ah, você precisa desenvolver a sua mediunidade. Eu falo assim, gente, como você quer levar terreiro a sério quando você trabalha há mais de 10 anos com entidades, fazendo coisa, tudo isso? Você chega dentro de um terreiro, a pessoa fala assim, você precisa desenvolver sua mediunidade? Olha a qualidade a gente tem muita quantidade e a qualidade, ó, fraca. Sim. Então, tenha autonomia, faça suas coisas, experimente. Quantas vezes eu já mandei mensagem pro Vignoli. Ô, Vignoli, cara, tô tentando fazer tal coisa aqui com Ábralas aqui, você acha que dá ruim? Ele fez assim, eu acho que vai dar bom, vai. Sim. Mas por quê? Mas Rodrigo, Roy, você tá falando aqui do Ábralas. Não, mas é pra tudo. Sim. Você testar, né? Você tomar a conta da sua casa, da sua vida e você olhar e falar, eu vou testar. E eu acho também, Roy, que chega um momento que a gente desenvolve
eu chamo isso de inteligência espiritual, que é, na verdade, o meramente escutar da intuição de forma irrefreada e nítida, né? Que a gente desenvolve isso, que a gente sabe quando as coisas vão dar bom e quando não vão dar. Que a gente sabe quando a gente está sendo teimoso, dando murro em ponta de faca, e quando a gente está fazendo uma paradinha que ela vai dar certo, né? E eu acho que esse raciocínio espiritual, né, é o que nos salva de cagada, é o que nos ajuda também a mapear aonde que a gente faz as cagadas, né? E é o que também nos fala assim, opa, pera, esse resultado tá muito errado. Eu fiz tudo certo, as coisas estão certas, por que isso está acontecendo? E aí a gente consegue identificar quando há erro no sistema, né? Então, seja porque tomamos um ataque mágico, seja porque a ferramenta ela não está devidamente calibrada, seja porque, né, essas coisas que elas saem da previsibilidade, que elas saem do terreno do natural e do comum, e que aí a gente precisa olhar para isso de uma forma mais, mais pormenorizada. Agora, a pessoa que ela não tem prática nenhuma, que ela tentou uma vez e não teve o resultado que ela esperava, como que ela consegue mensurar se aquele resultado tá errado? Se é por conta dela, se é por conta da ferramenta, se é por conta do contexto, saca? Então, assim... Eu vou trazer uma outra coisa também, Rodrigo, para tirar o medo das pessoas. Sim. Que quando você está praticando, você está disposto a praticar, você está testando, isso que o Rodrigo falou porque a pessoa, ela pode achar assim, e se me ferrar? Cara, você vai saber quando vão estar te ferrando. Isso. É automático, é um sentido aranha isso. Sim. Tipo, Ou deveria ser. Não, mas se não for porque você é teimoso pra caramba, cara. Aí você precisa apanhar de chinelada na cara. Mas é isso, assim. Como eu cuido dessa egrégora do Abralas, que é grande... Hoje eu recebo muito menos, assim, mas eu recebia muitas pessoas falando assim, porque eu tentei e o Abralas não deu certo, porque tem alguma coisa errada com o servidor, blá blá blá, e aí você lê, e assim, você sabe, você olha pra pessoa, você olha pra forma como ela escreveu, e você sabe que o que tá errado é ela, é a forma como ela aprendeu magia, ou então ela é uma novata e tá querendo fazer o mundo dar certo de uma hora pra outra, então você vê que tudo tá errado, e eu ainda tenho a decência de ser extremamente paciente, educado, né, e escrever, olha, talvez você não esteja fazendo as coisas, vamos fazer por passos, olha, faz isso, depois faz isso, aqui, experimenta fazer essa meditação aqui antes e vai ver se dá certo, né, aí dá certo, a pessoa nem passa assim, passando pra escrever pra falar que deu certo. E eu também foda-se, saca? Tipo assim, não quero esse tipo de reconhecimento, não. Mas assim, antes eu pagava isso como uma responsabilidade pessoal minha. Falava assim, eu que coloquei a egrégora no rolê, tá eu e os meninos, né? O Alberto e a Lenore cuidando disso aqui. Eu tenho que ajudar as pessoas a obterem resultado. Hoje, eu larguei de mão, falei assim, cara, produzi conteúdo pra caralho sobre isso. Verdade. Gastei muito tempo escrevendo PDF, né? Postando informação, cuidando e limpando a egrégora. Cara, se o cara quiser fazer acontecer, tem coisa pra caralho aí, né? E aí, em último caso, ele pode me chamar a atenção e eu vou lá e troco ideia com ele. Mas eu tirei isso de responsabilidade pessoal minha. Hoje eu só vejo o negócio acontecer. A pessoa usa, deu bom? Fico feliz demais. Não deu bom? Testa lá o servidor da outra lá que falou que é melhor que... Mas é aquele negócio, né? Quem tem filho grande é elefante. Se o cara não consegue montar uma barraca de acampamento, ele já quer construir um prédio. Tem alguma coisa errada. É maravilhoso. Tem alguma coisa errada. Você consegue construir uma barraca de acampamento? Não. Por que você quer construir um prédio? Porque é mais bonito. A minha vontade diz que eu tenho que construir o Empire State, né? Eu acho que eu mereço. Então, cara, faz por merecer, né? Entendeu? Você acha que você merece, mas você merece de verdade? O que você tá fazendo? O que você tá vibrando aí nessa parada toda? O que você tá fazendo esse rolê todo seu aí? Sim. Você só acha que merece? Seu trabalho é uma bosta, sua vida é uma bosta, tudo errado. E você acha que você merece. Então tá bom, começa a se movimentar. Isso. Entendeu? Isso. Também acho que eu mereço um monte de coisa, e aí?
Só achar. Não, Lu. Só Lu, achar um caralho. Não, para, vamos parar de falar que você merecer, porque você tem cartão de crédito, você compra as coisas e tá dando tudo errado. Luciana. Eu tenho, compro mesmo, então tem aí. A Luciana é assim, eu mereço, eu tenho um cartão, como eu vou pagar? Ah, sei lá, eu mereço. O mês que vem dá certo, né, Mês que velho? vem dá certo. Beleza. Isso Troféu é a vida. autônomo do ano. Mês que vem dá certo, gente. Troféu É o Black autônomo Friday. Black Friday dos quadrinhos, né? Isso. Vai dar certo. Viu, Rodrigo? Troféu autônomo 2021. Vou ganhar, vai ser de ouro ainda. Pra eu poder gastar o troféu depois. Manda derreter, né, Lu? Lógico. Então, Pô, e a gente falou, né? A gente falou um pouquinho de Abralas aí agora. Eu queria convidar o pessoal Por favor, pra Rodrigo. assistir essa live, né? Vocês falaram que esse programa deve estar saindo aí no dia 2 de janeiro. Isso, provavelmente. E- Você acabou de dar data nele, mas tudo bem. Tá brincando, Rodrigo. Vambora. Se for isso mesmo. Não, acho que é isso né, sim. No dia 6 é o que a gente comemora o ritual coletivo de aniversário do Abralas, né? Que Pra geralmente a quem gente tá faz ouvindo no futuro, dia 6 será ou no passado, né, talvez, ou no futuro. Será 6 de janeiro, uma quinta-feira de 2022, tá? Só pra Isso. falar aqui direitinho pro pessoal. E aí no dia 7, que é na sexta, eu Certo. vou fazer uma live ao Páginas Abertas lá do Diário Ótimo. Mágico, né? Só sobre Abralas. Então, Olha só. quem quiser mandar relatos sobre Abralas, ou fazer perguntas, ou acompanhar, vai ter lá o programa, vai ser uma complementação desse, eu vou fazer referência a esse programa que a gente gravou lá na live, Legal. né? Então, às vezes as pessoas elas já vão ter uma base, uma referência para tratar do assunto, porque lá eu não vou tratar sobre servidores, eu vou tratar sobre Abralas especificamente, né? E Lá no a chat gente as pessoas podem mandar pergunta pra pode você e você vai mandar. respondendo. Se Perfeito. falar que é do isso e aquilo, ainda ganha estrelinha. Ai, a estrela invertida. Então. Isso mesmo. Continua aí. Pode falar, Rodrigo, continua. Páginas Não, abertas. e é isso. Páginas abertas no dia 7, sexta-feira, às 8 horas da noite, no YouTube, né? E a gente vai tem- estar lá. Maravilhoso. Eu vou estar Maravilhoso. lá pra biscoitar o Rodrigo. Vou ficar escrevendo ela. Linda! Maravilhoso. Não, vou estar lá, sim. E mais alguma coisa que você quer acrescentar, Rodrigo? Colocar Diário algum- Mágico, por Diário favor. Mágico, deixa aí seu jabá. Pra quem tá ouvindo a gente aqui agora pela primeira vez, saibam que Lu e Roy participaram já do Diário puta, foi uma Mágico. delícia, cara. Inclusive- Eu tô querendo criar histórias da minha cabeça pra participar de novo. Olha, só se eles me falaram, inclusive o episódio de vocês é um dos mais ouvidos e mais elogiados. Olha, né? Muito legal, gente, muito beijo legal pra mesmo. vocês, viu, que elogiaram É. a gente. Ah, que- Então- Viu, mãe? As pessoas me elogiam. Não é maluquice só o que eu faço, não, tá? Né? Então o pessoal pode começar lá no Diário Mágico escutando pelo episódio que gravamos nós três. É um episódio, a arte de capa também é Puta, ficou lindíssima. fantástico. É. É. Juliana. Né, Juliana? Ficou genial. Pra quem quiser ouvir, normalmente aqui no Isso e Aquilo, a gente conversa sobre assuntos diversos e por aí vai. Mas quem quiser saber do nosso processo magístico mesmo, o que a gente faz, o que a gente pratica, é no Diário Mágico. Legal. É o nosso legal. resumão. A pessoa fala assim, Legal. o que vocês fazem? Ouve Diário Mágico. Eu não vou explicar de novo. Ouve Diário Mágico. Maravilhoso. Muito bom, cara. E, cara, é sempre um prazer estar aqui com vocês. O papo é muito fluido. Eu falo que eu tô sempre à disposição de vocês, né? Pra gente trocar sempre mais ideias e fazer isso acontecer. Sou muito grato por estar aqui hoje sempre. Olha, e o Rodrigo é o seguinte, eu mando no WhatsApp pra ele fala assim, mês que vem dá? Eu falo, tal dia, tal horário. Beleza? Beleza. Tal dia, tal horário, ó. Tá aqui fluindo, vai de boa. Sim. A gente fala os assuntos. E, ó, só pra deixar a galera um pouco mais, assim, eufórica, né? Assim, já demos 2 ideias de 2 episódios foda. Sim! Eu acho que eu tive uma terceira. Opa! Chama! Então é Legal. assim, então vocês já sabem, né? A primeira vez quando eu fui falar desse podcast com o Rodrigo, eu falei assim, Rodrigo, eu queria que você fosse o ouro da casa. Ó, Que você sempre, assim, pudesse participar, estar ali com a gente, porque você, pra gente aqui é o lado mais magístico. sim.
entendeu? O magístico é prático e teórico. Que daí a gente consegue trazer, e como a gente tem uma sintonia legal de assuntar, e o assunto correr e tal, e a gente gosta mais ou menos das mesmas coisas, fica legal, né, Lu? Fica, funciona bem. Dá pra funcionar bem o assunto. Então, quem tiver também aí, gente, eu vou abrir aqui um espacinho pra vocês. Quem tiver aí, fala assim, pô, eu queria que vocês falassem sobre tal assunto magístico, tal, que eu nunca vi ninguém falar. Manda que eu falo pro Rodrigo e nós marca aí pra um tempo aí, a gente assunta aí com vocês e sempre trazendo programinha legal pra vocês. Isso aí. Certo, Lu? Mais alguma coisa? Tenho. O quê? Mais uma, não esqueçam que os jogos são card games do Pequenas Igrejas, Grandes Negócios e o do Encosto estarão com promoção na lojinha. E não esqueçam de uma outra coisa, tá? Do meu mapa. Ah, sim, não esqueçam do meu mapa. Maravilhoso, recomendadíssimo. Aí, tá vendo? Recomendadíssimo. Rodrigo? Inclusive, falei dele ontem. Tava Rodrigo? numa festa ontem e falei de você ontem, Roy. Teremos Plus no seu mapa. Ah! Lembra quando você fez, eu fiz assim, aguarda e confia que o bagulho vai vir mais louco. Lembra que eu falei isso? Porque o Rodrigo ele foi beta tester, né? Eu falei, ó, vai ter coisas a mais. Então, segura que vai ter assinatura social, triângulo legal. invertido, arcanos. Olha. Ó, um negócio O bagulho é louco. pra você. Rodrigo, você vai fazer comigo? Eu ainda tô estudando, tô aprendendo umas coisas e depois eu vou trazer pro você. O Rodrigo falou assim, eu quero, vambora. Então, amigo, se você tem interesse no mapa, ele tá lá na loja. E se você também quiser, você pode assinar o Catarse nosso pra ajudar a manter esse podcast em pé. E lá... Dependendo da assinatura, você... Dependendo da premiação que você escolher, você leva o mapa também. Então... Que nem baú da felicidade. Você vai pagando aos pouquinhos e no final você ganha o mapa. Aí, ó, isso que é facilidade. Isso é ser brasileiro. É isso aí, a gente faz parcela pra todo mundo. E outra coisa, Lu, não esquecer da sua história em quadrinhos de graça. O Milo lá, de graça pra vocês. Tá no Tapas, tá no Fala olhando pro Webtoons. microfone, Lu, senão as pessoas falam que não estão ouvindo. Tá no Tapas, tá no Webtoons. Você vai ter que olhar o link no nosso site ou no Instagram, porque eu não sei o link. Porque é link quebrado, maluco, né? gente. Não é link com nome. Então, olha lá, vai ver, tá de graça. Isso. Pra vocês. E vocês vão gostar de desenrolar, tem tudo a ver com muita coisa. Que a gente tá conversando agora. Sei. Certo? Certinho. Então, gente, Rodrigo, muito obrigado por ter participado. Foi muito legal, como sempre. E vocês que ouviram a gente aí, um beijo pra todo mundo e tchau, tchau.